eleições. Bom, e qual é a prioridade para o país, de acordo então com o livro amarelo? Saúde, educação, segurança, existe uma prioridade, uma linha mestra? Existe um plano de tornar o Brasil um país de primeiro mundo desenvolvido em 30 anos. O Brasil ser um país que vai sentar na mesa com os Estados Unidos, Rússia, Índia e China para determinar os rumos do mundo, que é isso que o Brasil nasceu para ser. Ele tem território, população e economia para isso. Mas aí nós temos as necessidades mais prementes. O que é urgente? Uma coisa é onde a gente vai chegar, outra o que é urgente no momento. O que é urgente no momento é a questão de segurança pública. A gente tem 23 milhões de brasileiros vivendo sob o comando do crime organizado. A gente tem um número de roubos e furtos, especialmente o famoso roubo de celular, a mão armada, que é alarmante e assustador no mundo todo. A gente tem um número de homicídios muito alto, que quando você soma o número de desaparecidos, que são oriundos de homicídios, mas que entra na estatística de desaparecido, é assustador. Né? Sem contar os desaparecimentos, a gente está falando de 22 homicídios a cada 100 mil habitantes. Na Ucrânia, em guerra, é 4 a 5. Então, naturalmente, sim, o Brasil está em um estado de guerra, um estado de calamidade que o Brasil vive. Isso precisa ser resolvido. A questão fiscal, ou seja, o orçamento do governo está muito caro, por isso o governo cobra muito imposto. Isso também precisa ser resolvido. Outra coisa que a gente precisa dar um tapa e resolver urgentemente é a parte de infraestrutura, leis trabalhistas, desigualdades regionais e resolver um problema que é político, que é porque as cidades brasileiras, na maior parte, não servem para nada, vivem de receber dinheiro do governo federal e não entregam o desenvolvimento para as pessoas. E como resolver isso sabendo que os políticos de lá são os nossos maiores inimigos? Resolver esses problemas que eu coloquei, e mais outros, como, por exemplo, desfavelizar o Brasil totalmente em 10 anos, são os planos que a gente tem para tornar o Brasil um país sério. O que dá para fazer em 4 anos? Com certeza destruir o crime organizado, eliminar, fazer a taxa de homicídios por 100 mil habitantes cair para menos de 5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Com certeza dá pra gente fazer uma reforma fiscal que vai fazer com que os juros baixem, o dinheiro fique barato, as pessoas investam mais e você consegue diminuir também a tributação, ou seja, diminuir as alíquotas de impostos para as pessoas, especialmente sobre produtos e serviços, que é uma coisa que realmente come o salário da galera. Realmente dá pra melhorar muito o atendimento do SUS, colocando o prontuário único e colocando inteligência artificial e o famoso machine learning, ou seja, inteligência artificial vai pegar o prontuário único das pessoas, vai pegar os padrões e falar, ó, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Ó, essa pessoa, ela tá tendo um comportamento de risco. Não, isso aqui que ela tem, na verdade, é indício que ela vai ter um câncer daqui a 5 anos. Então vamos fazer um trabalho preventivo? Ou se muitas pessoas estão tendo câncer nessa região por algum motivo, às vezes uma contaminação, vamos direcionar médicos especializados para esse local? Ou seja, usar a inteligência artificial em escala, nossa, isso vai ser uma revolução. Então isso são coisas que já dá pra fazer, não é nem nos 4 anos, em 2 anos isso tá feito. A reforma fiscal não depende também da reforma administrativa? Mais ou menos, você consegue ter um pacote fiscal, que inclusive a gente protocolou como PEC, que resolve especialmente esse problema de entrada e saída de dinheiro do governo. A reforma administrativa, que a gente está falando, quando eu chamo de reforma administrativa, é a reforma da administração do Estado brasileiro. Sistema de incentivos. Público. Não, esse está incluso, inclusive, na PEC fiscal nossa, uma parte dele. Especialmente na parte que incide sobre privilégios do funcionalismo. Porque o super salário, privilégio. Guerra difícil, hein? Mas vai ter que ser endereçada. Não dá para fugir sempre desse tema. Esse assunto vai precisar ser tocado. A gente tem juízes que ganham 100, 250 mil reais. Os números são assustadores e é generalizado em todos os estados da federação. Eles têm um lobby gigantesco, os políticos têm medo de mexer, porque os políticos são, em geral, corruptos. Né? O penduricalho é assustador. E teve até uma desembargadora carioca que foi aposentada, novíssima, mas já aposentada, foi lá debater com o Dino. Não, mas vamos chamar isso de penduricalho, isso é um absurdo. O juiz paga até o próprio cafezinho ali, né? O que chama de penduricalho é uma indenização. Toma banho, assim, a raiva que dá, a raiva, eu não posso descrever. A pessoa tinha 200 mil reais no mês a título de indenização. Isso é mentira, você não pode receber isso. Bom, então a gente está falando aí de reforma fiscal, reforma administrativa, isso tudo tem a ver com o custo Brasil que é muito alto, né? Muito pesado. Sim, isso incide na falta de segurança jurídica, isso incide no Estado ter que cobrar impostos altos para as pessoas, porque ele vai ter que pagar essa farra toda. Isso significa que também o dinheiro vai ser caro, porque como ele gasta muito, ele fica com fama de perdulário, ou seja, que alguém que não paga, e se você não tem fama de bom pagador, os juros vai ser alto para você. Então o nosso juros é alto também por conta disso. Isso significa que não sobra dinheiro para investir em infraestrutura, e aí o custo de transportar um produto do ponto A ao B fica muito caro, porque não está em estrada nem ferrovia. Isso significa que a energia vai ser cara, o produto vai ser caro, e aí o Brasil não fica competitivo. Então, a agenda de competitividade é sobre reduzir o custo Brasil, para que aí a gente consiga trabalhar e produzir de maneira mais fácil. Você falou da questão trabalhista também. A gente teve uma reforma trabalhista no Brasil em 2017, isso, né? Você acha que precisa mudar ainda muita coisa? Muito. Na verdade, a gente precisa definitivamente liberar a relação trabalhista entre adultos. Uma pessoa que quer vender seu tempo de trabalho e uma pessoa que quer contratar, elas têm que ter a maior liberdade possível para fazer isso. E isso não é uma opinião minha, não é um gosto meu. Isso é o que o Vietnã fez, China fez, a Coreia do Sul fez, a Índia está fazendo. Todos esses países têm leis trabalhistas muito mais liberais do que a nossa. E eles crescem 5 a 6% ao ano e a gente não cresce nada.
Então, os países em desenvolvimento estão fazendo isso. O Brasil tem que parar de se comparar. Ai, não, mas na Inglaterra reduzir a jornada. Você não é Inglaterra, galera. A gente não tá na Inglaterra, a gente é um país muito pobre. A gente tá concorrendo com o Vietnã, com o Bangladesh, com a Índia. E nós estamos perdendo para eles. Então a gente tem que ter condições iguais para que uma pessoa trabalhe, a pessoa que venda seu tempo de trabalho, a pessoa que cumpre, tenham liberdade para trabalhar. E aí sabe o que acontece? Todo mundo ganha mais dinheiro, que é o que acontece em todos os lugares. Hoje um trabalhador chinês, ele é um trabalhador que ganha mais dinheiro e tem uma vida melhor do que um trabalhador brasileiro. Já, se eu falasse isso há 30 anos atrás, você fala mentira, ele é um escravo na China. Veja, ele não é escravo e ele vive melhor do que nós. O escravo mudou, nós somos o escravo agora. Ô, Renan, eu queria voltar a falar sobre a questão da segurança, né? Você acha que é possível acabar com o crime organizado no país em 4 anos? Sim. Como? Porque o crime organizado, como estrutura política e militar, ele é tosco. Qualquer polícia, em qualquer estado do Brasil, derrota eles. O que eles não têm é uma estrutura jurídica e legal que permita que você destrua o crime organizado. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que mudar as leis penais, ou seja, tem que aumentar as penas como um todo. Tem que mudar o Código de Processo Penal e a famosa Lei de Execuções Penais para acabar com a saidinha, para que o processo de colocar uma pessoa na cadeia seja bem mais rápido, bem mais sério. Isso tem que ser alterado. Paralelamente, você tem que colocar o Brasil num estado de defesa, tá? E especialmente as regiões controladas pelo tráfico. Que aí você vai com a polícia e com as forças armadas, você coloca as forças armadas de maneira auxiliar, mas as polícias para fazer a invasão, você vai entrar naqueles lugares, você vai recuperar as áreas controladas pelo tráfico, você vai prender e em combate você eventualmente vai eliminar as lideranças do tráfico. E se eles forem constituir uma nova facção depois de você destruir eles e ocupar aquele território, eles vão entrar numa lei de terrorismo que coloca o crime organizado igual como uma organização terrorista e para eles existe o que a gente chama de direito penal do inimigo, que é basicamente a lei ser muito rápida e muito dura contra um criminoso dessa natureza. Com base nisso, aí não haverá meios para o cara constituir novamente uma facção, porque você vai ter muita lei e ordem. E aí entra um outro elemento. Ah, mas se um menino for cometer um crime novamente, porque sempre tem a força de reposição. Esses lugares que são ocupados hoje pelo crime organizado, eles têm que ser ocupados pelo Estado. Então eu sempre falo, prendeu, matou contra o crime, mas depois tem o que a gente chama de bandeira, quartel, escola. Primeira bandeira, recupera o território. Depois o quartel, forças militares presentes naquele lugar para o crime não se estabelecer. E escola por último. Por quê? Porque você tem que chegar... Quem é que comete o crime violento no Brasil? Todo mundo sabe, a estatística é muito simples. Meninos, pobres, com famílias desestruturadas sem presença paterna. A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem a estruturação. Então, nós precisamos de uma escola firme, com forte presença masculina, que vai estar próximo desses meninos problemáticos e vai ajudar eles a desenvolverem autoestima, a entenderem que existe exemplo e limite. E ali, na base, você evita que esse garoto seja cooptado pelo crime, que é o que acontece. Hoje, nesse instante, existem dezenas de milhares de meninos que estão em alguma escola, espalhados pelo Brasil, e esses meninos estão ouvindo uma música que joga ele pro crime, com um amigo que trabalha com o crime, com alguém propondo para ele trabalhar pro crime. Nós temos que salvar esse cara. Então, essa é a proposta. E nesse sentido, não faz... a gente não deve pensar também na questão das prisões, porque hoje em dia, na repressão ao tráfico, se prende muito jovem por porte de droga, por transporte de droga, às vezes mula, né, uma quantidade até não muito alta. Enfim, as cadeias estão lotadas de jovens presos por tráfico de drogas. E eles entram nas cadeias e depois, como se diz, se formam no crime organizado. Nesse sentido, você acha que também deve ser revista a repressão aos jovens? Não, pelo contrário, tem que aumentar a repressão e, na verdade, tem que aumentar o número de cadeias. O Brasil tem uma discussão muito maluca de que não, as cadeias estão super lotadas, tá, eu quero construir mais presídios, não, precisamos construir mais escolas, não precisa construir mais escolas, você precisa qualificar as escolas que já existem, já tem muita escola em vários lugares do Brasil que estão ficando vazias, porque as pessoas estão tendo menos filhos, então você precisa qualificar as escolas, arrumar elas, colocar infraestrutura, e você precisa construir mais cadeias. Eu não quero cadeia com superlotação e não quero que a cadeia seja uma faculdade do crime. Você tem que eliminar as lideranças do crime organizado que estão nas cadeias, e existem. Boa parte dos presídios brasileiros são tomados pelo PCC e Comando Vermelho. E aquele jovem que cometeu o crime e vai pra cadeia, ele tem que pagar a pena dele. E ele tem que ter o quê? Medo de cometer um crime e ir para lá. Essa ideia de, tipo, não, eu tenho que evitar que esse menino é um bandido. Né? A gente não pode romantizar. O cara que tá cometendo esse crime ligado ao tráfico, ele anda com arma, ele assalta a pessoa na rua, a gente tem que ter esse pequeno criminoso, ele tem um hábito de cometer uma série de crimes correlatos ao universo do tráfico. Ele faz o tráfico? Faz, mas ele vai fazer o roubo de celular também. Ele faz o roubo de carro. Pode participar de um roubo de carga. Quando você pega as passagens na polícia que um bandido tem, elas não são apenas por assalto, roubo ou por tráfico. São os mais variados. E isso, vamos dizer, tem que ser combatido já na fonte. Pegou o cara, põe em cana. Bom, então fala um pouquinho sobre a sua proposta para a educação, que vai nesse sentido, né? De você educar esse jovem para que ele não vá para o crime, né? Sim. O jovem, ele não vai para o crime por
Duas razões. Um, lei e ordem muito dura. Então ele tem que saber assim, se eu for pro crime eu vou me ferrar. E dois, uma série de exemplos que apontem ele pra um caminho. A maior parte dos meninos na favela não vão pro crime. Eles não vão pro crime, eles trabalham, eles estudam. A maior parte das crianças pobres no Brasil não são criminosos. Eles não vão. O que tem é uma minoria. Então, há um trabalho em impedir essa minoria de sucumbir à tentação. E esse trabalho tem que ser feito através da lei e a ordem. Ou seja, ele tem que ver que o cara que ganhou dinheiro e comprou uma moto e que saiu com a menina bonita no bairro porque ele é traficante, que ele terminou preso e ele vai ficar preso por muito tempo. E ele vai falar, eu não quero ter o mesmo destino desse. Isso é uma coisa. O medo ensina muito. O medo é um fator, assim, fundamental para ensinar. É pavloviano. E do outro lado, o ensino com a presença, e infelizmente tem que colocar isso, tem que ter uma presença masculina muito forte, ajuda a impor limites e aí gera disciplina e exemplos de conduta. Um menino, quando ele tá na fase da adolescência dele, ele precisa da figura de autoridade masculina como exemplo e como limite. O exemplo para ele se espelhar em códigos de conduta, em como cumprir sua palavra, em como se comportar com as pessoas, como se comportar com mulheres. E do outro lado, disciplinando ele quando ele cruza certas linhas. Ele não tem isso em casa, porque a grande parte das famílias mais humildes no Brasil são famílias destruídas, estruturadas, e o pai não paga pensão, não tá presente, não tá ligando, e a mãe tem que trabalhar para sustentar esse cara. Então, a chance desse garoto sucumbir diante dessas tentações é grande. Ele não tem limite, ele vê a tentação, ele não tem espelho. A escola tem que ser um lar de ensino, e aí vamos explicar. Ensino de forma simples. O professor tem que ter autoridade, então o aluno se comportou, o professor mandou pra diretoria, o aluno tem que pagar, o aluno tem que voltar a repetir de ano. Não pode andar com o celular dentro do colégio. Chegou com o celular. Primeiro, eu vou proibir rede social até 14 anos. Não tem ninguém que tenha rede social até os 14 anos. Não tem rede social. Celular, chegou, deposita numa urna ali, busca no final da aula. E ali é pra ter aula e pra obedecer o professor. Não obedecer o professor, tá lenhado. Pai vai ser convocado. E se o filho é um aluno problema, os pais podem ter consequências complicadas para eles, como por exemplo, perda de benefícios sociais. Os pais têm que ajudar na criação do filho mesmo. O filho deles não pode atrapalhar o outro filho que tá tendo aula. De maneira clara. Voltar com o método fônico, focar em alfabetização. A gente está formando uma massa de analfabetos funcionais no Brasil, apostando em métodos alternativos de ensino e alfabetização. Método fônico obrigatório tem que ter. 2, foco português e matemática. 3, aplicar provões recorrentes e os melhores alunos, as famílias deles vão ganhar prêmios para incentivar as famílias a participarem do ensino e ajudarem os seus filhos a irem bem nas escolas, fazer a família ver valor na educação, e premiar os diretores de escolas que têm bons desempenhos com dinheiro e bônus para o diretor da escola e mais dinheiro para aquela escola. Uma escola que está tendo índices educacionais melhores, ela tem que receber mais dinheiro. Hoje é o contrário. Inverter a pirâmide educacional, no sentido de que a gente vai gastar menos com o ensino superior e gastar mais com o ensino básico. Focar em coisas básicas, tipo ter a merenda, a escola tá limpa, a ordeira, melhorar a autoestima das pessoas e focar o tempo todo no ganho de qualidade e aumento dos índices de desempenho. Uhum. Em relação à assistência social, você citou aí benefícios sociais, o que você pensa para o Brasil, o Bolsa Família, qual que é a sua opinião? O Bolsa Família, aí você soma ele o BPC, você vai ver que existe um pacote de incentivos e um sistema de assistência e proteção social em que a diferença do remédio pro veneno é a dose. E claramente a coisa já foi pro veneno, a dose cruzou muitos pontos. Muitas pessoas recebem Bolsa Família, aí agora tá agregando o Vale Gás do Lula, agora vai ter energia elétrica gratuita, e você vai fazer com que o brasileiro que trabalha e produz não aguente mais, por isso que os impostos estão muito altos. Isto é essencialmente injusto. Então não dá pra gente ficar comemorando que a gente tá aumentando o número de benefícios e o número de beneficiários. Muito pelo contrário. Pra mim, um homem ou uma mulher de 25 anos, saudáveis, tem que trabalhar. Não adianta ele ir lá no CRAS, me dar meu Bolsa Família. Não, não vai ser assim. Ele vai chegar no CRAS, ele vai preencher uma ficha, e aí a gente vai ter agora que é uma coisa que os Estados Unidos fez no New Deal, que são frentes de trabalho. Mutirões de frente de trabalho. Não, você não vai ganhar 600, vou te dar R$1.000 aqui. Participa de uma frente de trabalho com a gente. Vamos agora, olha, tá faltando infraestrutura de energia elétrica. A gente vai trazer, vamos montar a infra de energia elétrica, vocês trabalhem com a gente na instalação disso. Dá autoestima, dá autodisciplina, melhora a infra desses lugares. Dá pro governo federal fazer isso em muitos lugares, especialmente nos municípios em que mais de 30% das pessoas estão no Bolsa Família. Uma mãe que não consegue trabalhar, uma pessoa mais velha, lógico, receba o benefício. A gente não tá, ninguém é cruel. Agora, uma pessoa em idade de trabalho, fazer o seguinte cálculo, eu ganho um Bolsa Família aqui, minha mãe recebe uma aposentadoria, eu moro com a minha mãe, eu faço um bico 1 ou 2 vezes por semana e vou levando a vida. Desculpa, isso tá errado. Porque pra sustentar isso tem um motoboy ralando 7 dias por semana pra pagar o imposto que sustenta isso. E eu tô do lado do motoboy nessa.